Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, um grande jogo, um jogaço, jogo com a maior quantidade de torcedores brasileiros envolvidos. Vai ser um jogo um tanto quanto complicado para Flamengo, um tanto quanto complicado para Corinthians. Eu estava dando uma olhadinha na tabela e parece que o Corinthians está a 6 pontos da rapaziada que está fora da zona de rebaixamento e mesmo assim ainda está com 2 jogos a mais. Então o Corinthians não vem numa boa fase não, galera. Só que o Flamengo também não vem, e não estou falando de resultado, eu estou falando de lesões. É um absurdo a quantidade de jogadores que o Flamengo perde por lesões. Agora o Flamengo não tem o Léo Pereira, porque sentiu uma pancada na coxa e não vai pro jogo. Então o Flamengo não tem Léo Pereira, o Flamengo não tem Cebolinha, o Flamengo não tem o Vinha, o Flamengo não tem o Gabigol, o Flamengo recuperou agora o Pedro, mas infelizmente perdeu o De La Cruz. Tá complicado. Ah, óbvio, eu tô esquecendo do Arrascaeta, só que é um jogador que quase não entra em campo. Então, assim, tá difícil a coisa pro Flamengo. O Flamengo vem hoje com um time basicamente Rossi no gol, na lateral direito Varela, a dupla de zaga só sobrou basicamente Fabrício Bruno e Davi Luiz, certo? Na lateral esquerda, Ayrton Lucas no sacrifício. É isso. Vai ter que jogar mais um jogo Ayrton Lucas e torcer para não dar nada. O volante do Flamengo hoje é o Léo Ortiz, que deve fazer a primeira volância e a segunda volância é o Pulgar. O meia deve ser o Gerson. E o trio de ataque deve ser Bruno Henrique, Pedro, que acabou de voltar, e Luiz Araújo. É esse o time do Flamengo. Ou então, eu acho que o Flamengo pode tirar o Bruno Henrique para evitar que o jogador jogue tantos jogos assim e colocar o Almada é do Botafogo, não, o Alcaraz para fazer ali o meio campo. E é isso, gente. A estreia do jogador que acabou de chegar já tá tapando o buraco. Porque senão vai ficar complicado. O Flamengo não tem muito mais peças e eu, honestamente, faria o seguinte. Primeiro tempo, o Ayrton Lucas, e o segundo tempo, o Alexandre. Até para não forçar tanto o Ayrton, porque tá complicado. A mesma coisa eu faria na lateral direita. Primeiro tempo, o Varela, e segundo tempo, o Wesley. Porque senão, gente, vai estourar, não tem jeito, é muito jogo seguido. É muita partida em sequência, não dá. O jogador não aguenta. E olho no Gerson, porque o Gerson saiu tonto da última partida, tomou uma bolada, ficou meio capengo lá. Tem que dar uma olhadinha no Gerson para ver se ele vai sair jogando bem, como é que vai estar o jogador. Mas é um jogo que o Flamengo precisa ganhar. Se quiser aí chegar no topo da tabela, óbvio, se ganhar não vai ser líder. Ontem o Botafogo venceu e abriu pontos de diferença. Então, assim, não vai ser líder, mas também não se desgarrar tanto daquele pelotão de frente do Brasileirão. E vamos falar um pouquinho de negociações. O Flamengo está tentando vender jogador para bater a meta. A gente sabe que o Vitor Hugo foi emprestado com relação àquele negócio do Alcaraz. Aí depois o Igor Jesus foi vendido, 50%. E o Flamengo está tentando aí a venda de 50% do Matheus Gonçalves. A questão é que a oferta foi feita por um time português e o Matheus Gonçalves não vê com bons olhos jogar em um time português hoje em dia. Até porque a Liga Portuguesa não é tão grande e tal. Então ele quer porque quer ser vendido para o Bragantino. É essa informação que nós temos, é isso que está nos parecendo. A questão é, o Bragantino não joga a Copa do Brasil, o Bragantino não joga a Sul-Americana, o Bragantino não joga a Libertadores, o Bragantino só joga o Brasileirão. E se o atleta, hoje, se eu não estiver enganado, tem 6 jogos no Flamengo pelo Brasileirão. Então se ele entrar hoje, que pode ser uma hipótese, já visto que o Flamengo está tão desfalcado, se ele entrar hoje ele faz o 7º jogo e ele não poderá jogar por mais nenhum outro clube brasileiro no Brasileirão. Então tem que ter isso em mente. E o Flamengo quer fazer as vendas, por quê? O Flamengo precisa de caixa. O Flamengo tem a meta orçamentária a bater de venda de jogadores. É óbvio, gente, que se o Flamengo for campeão, compensa, mas não é o ideal. E o Flamengo tem muita prata da casa para vender, para fazer negócio. Eu só acho o seguinte, tá vendendo muito barato. Honestamente, eu acho que o Vitor Hugo tudo bem, é um empréstimo louvável, porque trouxe um outro jogador de um nível muito alto. Mas, ao mesmo tempo, o Igor Jesus eu não gostei tanto da venda, não. Aparentemente, parece que o Flamengo está desesperado, querendo fazer dinheiro, e não é esse o histórico que o Flamengo tem no mercado. O Flamengo tem muito dinheiro, e por ter muito dinheiro, não era para se desfazer tão facilmente de seus jogadores. Parece que fez isso com o Igor Jesus, parece que vai fazer isso também agora, sabemos com quem, né? Com o Matheus Gonçalves. E, no futuro, pode ser que isso aconteça também, porque o Flamengo negocia a vinda do Danilo, e está tentando empréstimo porque o Danilo tem contrato com a Juventus e tirar o Danilo da Juventus ia custar muito caro. Então, qual que seria a ideia? O Flamengo trazer o Danilo por empréstimo e dar uma preferência de compra para a Juventus no caso da venda do Lohan. Mas vamos ver se essa preferência de compra quer dizer desconto, tomara que não. Bom, hoje, 4 horas da tarde, tem Flamengo e Corinthians, ou Corinthians e Flamengo, queira você chamar como preferir. Vamos torcer pro Flamengo ganhar e depois vai ter vídeo nosso no canal comentando um pouquinho do jogo, tá bom? Se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos corintianos ou flamenguistas que queiram saber desse jogaço. Aciona o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos, porque hoje vai ter mais vídeo. E é isso aí. Fui!